Bom dia, povo de Deus! Tudo na paz do nosso Senhor hoje? Esse áudio ele é a continuação do outro áudio chamado O Diabo Existe? A existência do diabo. Se você não escutou a primeira parte, mas você já sabe da existência do diabo, pode seguir com esse áudio tranquilamente. Mas se você ainda não entende ou não conhece ou quer saber mais se realmente existe ou não o diabo, procura o primeiro áudio. E você encontra ele muito fácil na página Católicos Resolvidos, lá vai na aba Vídeos e vai estar lá, conforme eu falei o título. Daí depois de entender a existência dele, vendo o primeiro vídeo, aí você pode seguir com esse aqui. Tudo certo então, pessoal? Vou contar agora um pouquinho das características e como age esse nosso inimigo pra gente saber se defender e entender um pouquinho também como é que funciona. O mais básico de tudo é a gente entender que os demônios podem estar presentes em 3 tipos de coisas diferentes, que são objetos, locais ou pessoas. Nesse áudio eu não vou entrar no mérito de como as pessoas ou locais ou objetos são consagrados aos demônios. Se você procurar o meu áudio de Angeologia 2, lá tem um pouquinho sobre isso. Existem 4 tipos de distúrbio diabólico. O mais básico de todos, que ninguém está imune, é a tentação. Tudo relacionado à tentação, como vencer ela, as formas como ela ocorre, os tipos de combate à tentação, eu explico no meu áudio Como Vencer a Tentação. Basta procurar lá também na página Católicos Resolvidos. Esse áudio da tentação tá bem completo. Bom, sendo o primeiro distúrbio a tentação que ninguém está imune, porque ao longo da vida todos nós vamos sofrer tentações e temos que ser fortes para vencê-las. Então a gente avança para os 3 distúrbios finais, que são mais extraordinários. Eles existem, eles acontecem, mas você não vê eles com tanta facilidade por aí. Nós temos a vexação demoníaca, que também é conhecido como opressão demoníaca. Nessa categoria, o demônio ele mexe com os sentidos externos da pessoa. Pode gerar alucinações, visões, ver gente morta por aí, por exemplo, sombras, o que os espíritas adoram chamar de espíritos de pessoas que morreram. Isso é engraçado até porque eles fazem confusão de alma com espírito, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Ainda na vexação a pessoa pode ver luzes. E o clássico que é sofrer ataques físicos diretos do demônio, que dentro da vexação seria o pior dos sintomas. Agora a gente avança para um outro sintoma extraordinário também chamado obsessão demoníaca, onde o demônio ele mexe com os sentidos internos da pessoa. Ele vai atuar na imaginação da pessoa, na memória da pessoa, podendo até confundir e criar memórias falsas. Ele pode influenciar e atacar as pessoas no sonho, durante a noite enquanto a pessoa dorme. Ainda na obsessão, a gente tem um fenômeno que às vezes é confundido com tentação. É de fato uma tentação, só que ela é muito, mas muito mais forte. Deus ele permite que as pessoas sejam tentadas pelo diabo sempre dentro de um limite. O diabo ele nunca vai poder tentar uma pessoa acima do limite dessa pessoa de dizer não. A pessoa sempre vai ter a força necessária para vencer a tentação. Basta ela ter força de vontade de querer vencer a tentação, porque às vezes as pessoas não querem vencer a tentação. Resumindo, existe um limite para a ação do diabo durante a tentação. Nessa tentação mais extraordinária dentro da obsessão, o diabo ele vai no limite, ele chega no limite onde a pessoa às vezes até se confunde, ela pode achar impossível resistir a isso, mas ela ainda consegue. E um outro fator dessa tentação mais forte é que ela é constante, ela é quase que incessante. Mas calma, só lembrando, estamos falando da tentação fortíssima dentro da obsessão. Já bati várias vezes nessa tecla para não ter confusão com a tentação comum que todos sofrem. E por último nós temos a famosa possessão demoníaca, onde o demônio ele tem total liberdade e poder sobre as faculdades motoras da pessoa. Em suma, ele pode controlar, entrar no corpo da pessoa e controlá-la. Alguns santos famosos da igreja, como por exemplo Padre Pio, Santa Gema, por exemplo, entre vários outros, eles sofriam distúrbios diabólicos maiores que a tentação. Mas nunca, 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 um santo ou um cristão em pleno exercício de sua fé e em dia com os sacramentos e fiel a Cristo sofreu possessão. Isso é impossível. Não precisa ter medo, pois todo cristão pleno dificilmente sofrerá mais que a tentação convencional. Você pode até não entender por que alguns santos, mesmo sendo plenos em Cristo e tendo uma vida tão santa, foram sujeitos a ataques até físicos como o Padre Pio.
Porém, temos algo interessante a constatar que vai te ajudar a entender um pouquinho disso. Esses santos, eles foram testados em sua fé. Por isso Deus permitia que eles fossem atacados, vulgo, testados. É muito fácil você se manter fiel a Deus quando por graça divina você consegue ser canal de cura, de libertação, de milagres. Como o Padre Pio, por exemplo, ele chegou a bilocar. Padre Pio foi avistado levitando em várias ocasiões. Ele realizava coisas que para muitos eram impossíveis. Não por graça dele nem mérito dele, claro, por causa do Espírito Santo que era tão presente, tão forte nele, graças à vida santa que ele tinha. Agora imagina se você fosse o Padre Pio, com tanto milagre acontecendo ao seu redor. A sua fé seria praticamente inabalável, não tem do que duvidar, você está vendo nitidamente a ação do Espírito Santo ao seu redor o tempo inteiro. Então imagina agora, com tudo isso na sua vida e Deus permitindo que você seja atacado pelo diabo à noite. O que você pensaria? Talvez você fosse pensar, ué, cadê Jesus? Cadê meu anjo? Cadê tudo aquilo que eu acredito? E mesmo assim ele levantava todo dia de madrugada para rezar, para fazer as suas missas e seguir com a sua vida cristã ajudando os outros. Passando assim no teste de Deus, que certamente olhou para ele e falou, esse de fato crê em mim. Até na dificuldade, até na dor, até quando não se vê a minha proteção, ele ainda assim crê e segue a mim, e sempre firme na sua fé. Fora isso, a gente tem algumas outras coisas a se considerar, principalmente no caso do Padre Pio, onde Padre Pio pedia a Jesus para aliviar um pouco do sofrimento da humanidade, descontando nele, que ele queria sofrer o sofrimento das outras pessoas. E tantos outros santos e místicos da Igreja Católica também assim o fizeram. Mas como eu disse, sendo pleno na fé em Jesus e estando com os sacramentos em dia, raros casos como os dos santos que têm a sua fé testada, aparecem ações extraordinárias do diabo. Tirando os santos e alguns místicos e pessoas com a caminhada muito profunda, você só encontra as ações extraordinárias do demônio em pessoas extremamente corrompidas por esoterismo, ou superstição, ou satanismo, ou que seguem cegamente falsos deuses e por aí vai. Eu explico isso muito bem no meu áudio Angeologia 2, lá fala bastante sobre essas coisas, como eu já mencionei antes. Novamente, só procurar na página do Facebook Católicos Resolvidos, aba Vídeos. Agora cuidado, um cristão em pleno exercício de sua fé e no caminho de santidade pode sim sofrer obsessão e opressão por imprudência. Se a pessoa provocar ou subestimar a ação satânica, ela pode sim acabar sofrendo ataques. Portanto, não subestime a ação satânica, nem provoque ela, deixa quieto no lugar dela lá. Uma pessoa humilde jamais faria isso. Para ficar mais claro, provocar seria ficar provocando mesmo. Aquelas coisas meio de criança, tipo, se você existe mesmo, o diabo aparece aí. Se você existe mesmo, mexe aquele negócio ali no quarto. Se você não sei o que, quero ver isso acontecer. Não faça isso. Ele pode até não manifestar o que você tá pedindo, mas você tá invocando ele e ele tá ficando no ambiente, silenciosamente. Depois, mais tarde, você não vai nem saber de onde vieram os problemas. Por natureza, ele é mais esperto que qualquer humano. Cuidado. Eu queria comentar um pouquinho também sobre a psicologia do diabo. Os demônios, eles têm inveja por natureza dos filhos de Deus, ou seja, nós humanos. A psicologia demoníaca ensina que eles jamais verão a Deus, enquanto o homem é vocacionado, ou seja, ele é chamado por Deus à sua presença. Note que eu falei chamado, porque Deus chama todo mundo, mas nem todo mundo aceita o chamado. Tem gente que se perde na vida e acaba, infelizmente, indo pro inferno. Mas enfim, isso é intolerável pro diabo, porque como eu falei no vídeo Angeologia 3, Deus só se apresenta pessoalmente aos anjos depois que ocorreu a divisão entre anjos e demônios. Os anjos passam a viver na presença de Deus, enquanto os demônios já tinham caído. Não chegaram a poder contemplar Deus pessoalmente, cara a cara. Os demônios, eles conhecem Jesus, eles já viram, até falaram com Jesus na terra, mas Deus Pai, eles jamais viram. Por isso, alguns exorcistas, em seus relatos, mencionam falas do diabo comuns, como por exemplo, Deus não existe, Deus está morto. Isso é uma pirraça que chega a lembrar uma criança magoada, afirmando que ele não existe só porque nunca viu, com ressentimento de quem nunca vai poder nem ver. Isso é inveja dos humanos que poderão estar um dia com Deus, contemplando ele face a face, vendo ele.
e inveja também dos anjos que constantemente veem Deus Pai. Da mesma forma, a oração da Ave Maria é uma arma terrível contra a ação satânica. Terrível para os demônios, pra gente é bom. Pois eles não suportam saber que Maria, uma pequena criatura humana, é cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Enquanto ele, o famoso anjo de luz, Lúcifer, está na desgraça, ele é desgraçado. Aí entra todo um fator de hierarquia, de honra, de patentes, de orgulho, de vanglória. Isso tudo é explicado no Angeologia 3, como tudo ocorreu, tem tudo lá. Mas esses fatores que eu citei, eles explicam a raiva do demônio contra os humanos, contra Maria e contra Jesus. Agora eu queria entrar numa parte de como combater o diabo. Eu não vou falar agora de combate espiritual, que é contra o diabo também. Eu vou falar como combater ele de uma forma mais genérica, você vai entender. Para combater o demônio, a gente precisa estudar. Combater as mentiras de Satanás se vem pela verdade, saber como ele age. E o combate à mentira se faz com a verdade, com o estudo. Você aprende e não cai no erro. Jesus, ele fundou a igreja para ensinar a verdade, e é nosso dever estudar essa verdade e ensinar aos outros. Se existe alguma forma de reduzir a ação do diabo no mundo, essa forma é através da verdade. A verdade e o conhecimento, elas destroem ideologias erradas. E elas não só destroem ideologias erradas, como elas previnem você de cair nas armadilhas do inimigo por ingenuidade ou por ignorância. Se todo mundo, por exemplo, tivesse escutado o meu áudio de Angeologia 2, onde eu ensino como não deixar o mal entrar na sua vida, a ação do demônio no mundo cairia drasticamente, porque as pessoas estariam evitando serem contaminadas por ele. E esse não foi um combate que eu peguei uma arma, que eu fui lá e fiz um exorcismo, que eu fiz um negócio doido. Não, eu simplesmente ajudei as pessoas ensinando elas a verdade. Eu não precisei de um tanque de guerra, eu não precisei me cercar de anjos e combater satanistas, não teve nada disso. A verdade é uma das nossas maiores armas, o conhecimento. Eu tô falando que a verdade é a melhor arma para o combate indireto, tá bom? Porque combate direto contra Satanás não adianta nada você saber tudo da Igreja Católica, que o que você vai precisar mesmo é de Jesus. Através da verdade você reduz a ação, você reduz a presença do diabo no mundo, é menos gente invocando inconscientemente o diabo nos locais. Mas claro, para lidar com os demônios que já estão em pessoas, que já estão nos lugares, que já estão nas coisas, você vai precisar de um combate direto. Que aí a sua maior arma é Jesus, é a oração, é o jejum, você vai precisar dos sacerdotes, você vai precisar dos sacramentos e por aí vai. Esse combate é mais direto. Ele é mais comumente conhecido como combate espiritual. Só que esse aí já é papo para um outro vídeo que vai precisar de muito mais tempo para explicar regras, como funcionam, as ocasiões. Agora eu queria comentar com vocês os hábitos que previnem a possessão diabólica e outros distúrbios relacionados ao mal. Então pega essas dicas. Para você se proteger do demônio, você precisa estar em dia com a sua confissão. Faça confissões boas e regulares. Lá no Católicos Resolvidos você também encontra um vídeo meu falando como se confessar de uma forma muito boa. É um exame de consciência para você fazer uma confissão completa. A comunhão também é uma outra arma fortíssima para você se proteger. Você vai estar em comunhão com Jesus. Outra dica é: tenha seu momento de oração diária, seja quando você acorda para ir trabalhar ou para viver o seu dia ou na hora que você vai dormir. Não precisa fazer uma mega oração, mas pelo menos 5 minutinhos de oração faça. Reze seu Pai Nosso, Ave Maria, do jeito que você quiser, na ordem que você preferir. Faz um louvor, agradece a Deus pelo seu dia, pelas suas dificuldades, pelas tentações, por tudo. Se você gosta de algum santo, faz a oração dele também, pede intercessão. Enfim, você que manda na sua oração diária. Não tenho nada a ver com isso. Muitos padres e exorcistas também relatam a importância do sinal da cruz. Nunca esqueça do sinal da cruz. A invocação do nome de Jesus é poderosíssima. Portanto, se for rezar, se for conversar com Jesus, toque no nome dele. Faça o sinal da cruz. Os demônios não toleram, eles não suportam isso. Faça uso de objetos bentos no seu dia a dia também, na sua casa, são sacramentais. Um crucifixo, uma medalha de São Bento, uma imagem de Nossa Senhora, aí é com você também, você que escolhe. Tenha devoção a Miguel Arcanjo. Reze a oração de Miguel Arcanjo, peça sua proteção, crie uma intimidade com ele, não somente com o seu anjo da guarda.
Uma coisa legal que eu gosto de fazer é todo dia de manhã, pelo menos, eu dou bom dia pra Maria, eu dou bom dia pro meu anjo da guarda, eu dou um bom dia pra Jesus, a gente começa o dia bem, todo mundo já se cumprimenta, aqui ninguém é mal educado, e viva seu dia. Um outro fato interessante, isso é atestado por muitos exorcistas, eu vou até citar o padre Duarte Lara, porque eu só fico falando muitos exorcistas, não sei o que, parece que tô generalizando e eu não tô citando fonte nenhuma, ok, padre Duarte Lara. Às vezes uma confissão bem feita é muito mais forte que um exorcismo, porque ela previne a possessão e às vezes até liberta da possessão. A confissão por natureza ela é mais poderosa que o exorcismo porque a confissão é um sacramento da Igreja Católica. E o exorcismo ele não é um sacramento. Mas claro, tem a sua eficiência. Então, como eu disse, pessoal, se agarra nesses hábitos que previnem os problemas, como eu citei, e estude bastante, entenda as coisas. Tem tanta palestra boa no YouTube sobre qualquer assunto que você possa imaginar relacionado à igreja ou a santos. O padre Paulo Ricardo comenta muita coisa e muito interessante, ele é um ótimo professor. Tem o programa Eclésia da Rede Século XXI que você também encontra no YouTube, eles comentam muita coisa com padres gabaritadíssimos. Se você procurar também pela Canção Nova, você vai encontrar também muita informação boa. Leia a Bíblia, leia os Evangelhos, leia a vida dos santos, vê os místicos da Igreja Católica. Quando você começa a ler a vida deles, você não quer mais parar, é um melhor que o outro, é uma situação melhor que a outra, você aprende muito, é uma riqueza de conhecimento muito grande lendo a vida dessas pessoas. A maioria delas tem vários tipos de combate com o diabo, você tira lições incríveis deles. A sua fé, além de tudo, aumenta quando você lê essas coisas. E com a fé alta e o conhecimento alto, você começa a ficar blindado ao inimigo. Ele não consegue achar brechas para entrar na sua vida. Vigiai e orai. Se você sabe que você tem alguma brecha grande, alguma fraqueza grande, se policie, coloque limite nas coisas. O mal ele sempre vai tentar atacar no seu pecado onde você tem mais inclinação a cometê-lo e nos locais onde você tem falta de conhecimento. Muitas pessoas acabam caindo em pecados mortais por falta de conhecimento. A pessoa se diz católica e tudo mais, mas vai lá e confere sua carta astral, olha o horóscopo. Se diz católico, mas também frequenta ali uma outra religião, que ela fala, mas não tem nada demais, não sei o que. Isso é falta de conhecimento. O mal tá rindo, ele tá entrando na vida da pessoa, ele tá ganhando espaço ali na vida daquela pessoa e ela nem sabe. Novamente, Angiologia 2, procura esse vídeo lá, explica bastante coisa disso aí. Então, pessoal, por hora é isso. Certamente no futuro eu ainda vou abordar o tema combate espiritual. Ainda vou pegar alguns áudios para aprofundar muito em outras questões que eu falei aqui. Como, por exemplo, cada um dos distúrbios. Eu posso fazer um áudio citando os santos, como é que eles reagiram a tais distúrbios. Mas se eu for fazer tudo isso nesse só, eu vou acabar fazendo a terceira, quarta, quinta parte e eu não paro mais de gravar hoje. Então é isso, fiquem com Deus, estudem e se atenham à igreja e seus sacramentos e sacramentais e tudo que ela tem para oferecer de proteção pra gente. Viva Jesus e viva Maria!